A Georgiana Dobbin, ela é fonoaudióloga da filha da Cecília, que tem uma síndrome de São Filipe. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Tudo bem, Cecília? Tudo ótimo. Quanto tempo você está aqui, Cecília? Vai dar 5 anos. 5 anos. Maravilha. Então eu queria que você falasse um pouco, primeiro, da síndrome, para as pessoas entenderem o que é a síndrome de São Filipe. Tá. A São Filipe, ela está no grupo de algumas doenças que chama MPS, que são das mucopolissacaridoses. Existem vários tipos de MPS e a São Filipe é uma delas. Ela é conhecida, mais fácil, como Alzheimer infantil. Uhum. E essa síndrome, ela é terminal, né? Ela tem alguns estágios. A criança ela acaba não produzindo uma enzima e aí, por ela não produzir essa enzima, ela não consegue degradar uma certa substância. Uhum. E como ela não degrada essa substância, ela vai se acumulando no corpo todo, como se fosse um lixo. Uhum. Só que a primeira parte a ser afetada é o cérebro. Uhum. Então, assim, é como se fosse uma doença por depósito também. E essa mucopolissacaridose é como se fosse um tipo de açúcar, né? Que ela não consegue degradar, mas que também não tem nada a ver com a alimentação. Quantos anos está com a Maria agora? A Maria está com 6 anos. 6. E vocês identificaram essa síndrome a partir de que idade? A gente identificou tem quase 2 anos. Entendi. Tem Ela tinha 4 anos aproximadamente. E foi identificada pelo pediatra, algum exame específico, sintomas que você percebeu? Então, eu percebi desde cedo. A tua ideia de vir para os Estados Unidos tem a ver com essa... Nada a ver, né? Nada a ver. Mas aqui você encontrou um espaço de pesquisa e de desenvolvimento para essa doença maior, é isso? Assim, eu atirei no que eu vi e acertei no que eu não vi. Entendi. Entendeu? Porque... como muitas pessoas, eu saí do Brasil por causa da violência, em querer dar um futuro melhor para as crianças, né, com mais liberdade, com uma opção de escolha do que eles gostariam de ser e não induzido, né, pela sociedade. Então aqui eles podem, o que eles quiserem, eles vão ser bem-sucedidos, entendeu? E, óbvio, sem a violência. Mas logo depois que a gente veio para cá, 1 ano depois que a gente voltou ao Brasil, a minha família já tinha ficado 1 ano sem ver as crianças e aí era muito forte para eles que a Maria tinha alguma coisa, entendeu? E lógico que todo mundo, ela deve ser autista e ela veio para cá com 2 anos. Então, assim, também é muito difícil de você classificar, porque com 2 anos a gente deve saber, às vezes pode falar e não pode falar, entendeu? Mas assim, às vezes a criança não fala, mas não tem nenhuma patologia, entendeu? Então, assim, ficou naquela, a pediatra, não, ela não tem nada, tipo, vai brincar no parquinho, vai pra escola, entendeu? Mudou de país, a língua, entendeu? Mas, assim, no fundo, eu acho que eu já sentia que tinha alguma coisa estranha. Mas, ok, na pior das hipóteses, era autista, entendeu? Tá tudo bem. Então, claro. Tipo, não tem problema. Eu tô indo até para um país que tem toda a acessibilidade. Mas aí acabou que quando a gente foi ao Brasil 1 ano depois, eu fui na pediatra, a pediatra bateu o martelo, achou que eu não tivesse nada, não me encaminhou para o neurologista, para o neuropediatra. Eu cheguei a questionar e o meu marido também acabou negando muito isso, porque eu acho que para o homem é muito mais difícil, entendeu? Ele falou, não, ela não tem nada. A pediatra falou, bota ela na escola. Eu falei, tá bom. Eu falei, tem certeza, não vamos ao médico, né? Não, eu falei, tá bom. E eu tinha indicação da mesma médica que eu fui 1 ano depois, entendeu? E aí voltamos pra cá, eu falei, vou botar no início do ano que vem. Que a gente voltou pra cá, já era setembro, aí chegou no ano seguinte e veio o Covid. Aí eu não botei ela na escola, ela ficou mais 1 ano inteiro em casa, e aí todo mundo sem ir e vir, né? Ficou todo mundo... preso, e passou 1 ano. E aí, no ano seguinte, meu pai me ligou, me deu uma dura daquela assim, típica italiana, xingando, gritando,
e você tem que levar ela no médico, você está esperando o que para isso? E eu falei, tem que levar ela no médico. Aí ele falou, não, calma aí, eu tenho um amigo que a filha é médica em Miami. Eu falei, pai, olha só, ela tem que ser neuropediatra, né? Porque é isso que eu preciso. Ainda mais aqui, que você tem toda uma sequência, não sei o que. Eu falei, ele, não, deixa eu falar com ele e aí eu já te ligo. Qual era a especialidade dela? Neuropediatra. Aí uma semana depois eu já marquei a consulta, a gente fez uma consulta online e na hora que ela viu a Maria, ela já sabia. Tipo, ela já sabia porque, pela sorte, ela tinha uma paciente MPS, porque às vezes também o neuropediatra ele pode passar uma vida inteira sem ter uma criança com São Filipo, entendeu? E é difícil, como é raro, é difícil de você diagnosticar. Tem vários... cada 70 mil nascimentos, né? Isso. Tem muitas crianças que eu conheço que foram diagnosticadas durante algum tempo como autistas, entendeu? Que só fecharam o diagnóstico depois que começaram a ter as perdas, entendeu? A criança falava e parou de falar, entendeu? O autista não vai fazer isso. E aí ela, pela fisionomia, ela já fechou, mas assim, pediu um exame de cromossomo para ver a síndrome, né, para bater o martelo. E aí acabou sendo até bem delicada na hora do resultado, que parece que o do meu marido tem o defeito, né, genético, e o meu parece que é alguma alteração. Então, assim, juntou a minha alteração com o defeito genético dele da São Filipo, a Maria foi lá, pegou o ruim dele e o ruim meu. Ou bom. São missões, né? Eu queria, se a gente sair um pouquinho da especificidade da síndrome, a gente falar um pouco da sua adaptação aqui, né? Você está há 5 anos aqui, como é que foi essa mudança para você de país, de idioma, de cultura para você, seu marido e os filhos? Como é que foi isso? E você que, na verdade, está à frente dessa história toda, você que gerencia tudo, como é que é isso? Como é que foi? Como é que tem sido para você? Olha, a gente sempre veio todo ano para os Estados Unidos de férias. No último ano que a gente veio, em 2017, a gente encontrou com os amigos e tal, eles estavam morando aqui, eles falaram, né, que estavam adorando e tal, não sei o que, e aí a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, vamos mudar para cá? Eu falei, vamos. Conversamos com as crianças e eles, vamos, eu quero. Na Disney. Exatamente. Na Disney. Vamos. E aí eu voltei pro Brasil, 6 meses eu fiz eu mesmo, sozinho, o meu processo de F1. Aí na hora que eu falei, ó, tá tudo pronto. Aí meu marido falou assim, não acredito. Tipo, ele é pra ir mesmo. Eu falei, vambora, a gente vai, agora a gente vai. Eu já fiz tudo, já tipo, fiz visto, falei com a escola e não sei o que, e viemos. Ele deu uma respirada. A gente diz, ele foi pegar ar, né? Ele foi pegar ar. Mas, assim, eu cheguei aqui, assim, só essa liberdade das crianças de irem para a escola de bicicleta, de poderem brincar ali na rua, de irem andando para casa do amigo, entendeu? É muito diferente. Você teve alguma dificuldade maior que você lembre na adaptação? De como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Teve essa dificuldade ou você teve... toda a parte de escola, até porque a gente não fala inglês, né? Tipo, agora eu já entendo muito mais e já me desenrolo muito mais do que quando eu cheguei aqui. Então você chegar aqui sem falar o inglês, a gente fica muito perdido. Muito perdido. Entendeu? Mas você tá tão perdida quanto as outras pessoas. Então tá todo mundo junto. Então, é uma tribo só, né? É uma tribo só. Acaba que o brasileiro vai ajudando o outro. Então as mães têm um grupo da escola, uma vai ajudando a outra. Não, tem que fazer isso, tem que ir não sei aonde, tem que levar não sei o quê. Então, assim, eu consegui desenrolar tudo isso muito bem. Então as crianças já chegaram, tipo 1 mês depois já foram todas para a escola. Então a gente passou por aquela fase de ir lá na IKEA, comprar todos os móveis, todo mundo parafusando tudo e monta aqui, né? É aquela novidade, tipo, faça você mesmo. Aqui o país faça você mesmo. Exatamente. O serviço é muito caro aqui, né? É muito caro. Tipo, o serviço para montar todos os móveis da casa, a gente ia gastar mais do que com os móveis. Então não compensava. Então, assim, as crianças se adaptaram muito fácil. E você? Eu me adaptei muito fácil também. Mesmo com essa coisa de ser mãe, dona de casa, esposa, profissional, tudo, você conseguiu
administrar isso muito bem, né? Muito bem. Por quê? O que eu fiz? A gente, logo depois que eu vim com visto de estudante, a gente trocou para o visto EB2. Uhum. Então, assim, nessa mudança de visto, eu já comecei a agilizar o meu processo de licença, porque assim, eu também não conseguiria ficar aqui sem trabalhar. Eu sinto que assim, muita gente acaba meio que se surtando, porque você sai de uma vida do Brasil, onde você tem o seu trabalho, você tem uma empregada, você tem ali a cozinheira, aí você vai no salão, faz a unha toda semana, e não sei o que, e aqui a realidade é outra. Normalmente as pessoas vêm sem nenhuma ajuda, entendeu? E tem que cuidar de casa, tem que estudar, tem que cuidar dela, e tem que converter o dólar, entendeu? Então, assim, não dá pra fazer nada. Você é fisioterapeuta? Eu sou fisioterapeuta. E você já está com a sua licença aqui? Eu tô com a minha licença de massoterapeuta. Ah, ok. Aqui eu não sou físio, mas é um processo, by step. é um processo. Exatamente. Eu quero validar, eu quero fazer equivalência, eu quero validar, mas assim, eu não sou uma pessoa ansiosa. Entendeu? Eu não me preocupo hoje eu já não, eu era até, mas hoje eu já não me preocupo mais com o futuro. Então eu vou fazendo dia após dia aquelas coisas que eu me propus a fazer naquele dia. Entendeu? Porque se eu ficar pensando daqui a 10 anos, eu vou enlouquecer. Entendeu? Com certeza. Então, assim, eu começo com as metas fáceis. O que eu posso fazer mais fácil? Entendeu? Então, assim, para eu trabalhar com o que eu gosto, que são com as mãos, entendeu? A massagem, para mim, foi, assim, sensacional. Libertador. Entendeu? Né? Libertador. Até porque a licença de massagem, ela não é só a massagem. Entendeu? Ela engloba o alongamento, ela engloba as ventosas, ela engloba vários aparelhos, então eu posso usar todos os aparelhos, seja de estética ou seja de ultrassom, laser, eu posso usar. Então, assim, já me dá um leque muito grande para trabalhar. Entendeu? Então, isso é muito Você bom. atende na casa dos pacientes ou você tem o seu próprio espaço? Eu atendo na casa dos pacientes. Entendi. É um deslocamento louco também, porque a gente sair todo dia para uma casa diferente, roda o dia inteiro. Né? Não é fácil. Agora, eu acho que todo esse seu processo, ele tem um facilitador, que é essa motivação que você tem como uma mãe super presente, né? Que os filhos, enfim, dependem de você, basicamente, da sua alegria, dependem da sua agilidade, dependem do seu posicionamento. Isso faz com que você fique cada vez mais forte. Exatamente. Né? E você disse que não pode pensar daqui a 10 anos que você enlouquece, mas a medicina hoje está adiantadíssima. Eu sempre acho que tem uma saída para tudo, né? Uhum. Gigi, você é a fono da Maria. Fala um pouquinho da Maria. Vamos voltar para Maria agora, porque o centro. Fala um pouco da Maria. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se eu já fiz. O teste do pezinho, ele consegue detectar a síndrome de São Filipe ou não? Não. O teste do pezinho simples, o que é no mundo inteiro obrigatório, ele pega 6 doenças, 6 tipos de síndromes. E o único que pega é o teste do pezinho avançado, que eu não sei há quantos anos ele existe, mas provavelmente para o da Maria ele já existia. Esse teste do pezinho avançado, ele pega quase 50 tipos de síndromes. E aí entraria a síndrome da Maria. Você acha que faria alguma diferença se tivesse identificado desde o início, né? Eu acho. Não em relação a... Assim, teria feito diferença, não existiria tratamento. Ainda não existe tratamento. Tem o transplante de medula? No tipo dela, não. Para MPS 3A, que é o tipo dela, não. Para MPS 2, o transplante de medula é sensacional, é a cura. Entendeu? Mas assim, como já existem pesquisas, essas pesquisas eu acho que começaram, já deve ter uns 6 anos, a idade da Maria. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, o resultado dessas pesquisas ainda não virou um tratamento. Ela está entrando na fase 3, que seria uma fase final para ter aprovação para virar um tratamento. Ela já está chegando como se, nas crianças recém-nascidas, como uma cura. Só que a partir de 2 anos você já tem uma decadência muito grande. É como se ela já tivesse muita sujeira no cérebro. Aquele acúmulo do lixo que você chamou, lixo. Né? Então, assim, ele não consegue. Esse tratamento não seria para reverter.
Seria para não não acometer, não entendeu? Então, se você pega uma criança recém-nascida que ainda não tem nenhum acometimento, você consegue curar, entendeu? Por isso a importância desse teste do pezinho mais amplo, mais profundo. Exatamente. Sempre, né? Mas, tanto no Brasil como aqui, não são todos os estados que oferecem. Aqui tem brigas também de estados, porque a gente tem uma fundação aqui nos Estados Unidos que é bem forte, que é que eu faço parte, a Fundação Cure San Filippo, que ela investe 100% da verba dela em pesquisa. Então, uma das brigas dela é que seja obrigatório o teste do pezinho avançado, entendeu? Em todos os estados, porque você pega várias doenças recém-nascidas, entendeu? E no Brasil é mais ou menos a mesma coisa. Tem alguns estados, parece que já tem até no próprio SUS e outros não. Entendeu? Mas sabe quanto é que custa o teste do pezinho avançado? R$450. Nossa. Muito barato para deixar de fazer, né? Exatamente. Tipo assim, menos de $100 aqui. Exato. Só que eu acho que assim, se você tá, né, tipo uma pessoa que teria condições de pagar e você, como médico, ela fala, não, eu quero que você faça isso, 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 isso. Tipo, quem não vai fazer? Então, assim, eu não me lembro dos meus 3 filhos de ter sido solicitado o teste do pezinho avançado. Acho que nenhum dos 3 fizeram. Quer dizer, a sua experiência pode ser inspiradora para que as pessoas se deem conta de que é tão barato e tão importante que você possa identificar desde cedo uma síndrome como essa e ter uma cura completa. Exatamente. Né? Quer dizer, essa é uma história inspiradora para o mundo inteiro. Ouvir e dizer, não importa quanto custe, eu quero proteger minha família, eu quero proteger meus filhos. Mas eu queria perguntar de novo, você não respondeu, como é que é tratar da Maria, que é uma pessoa, uma criança adorável. Maria há mais ou menos 1 ano e meio atrás, né, quando a médica, a neuropediatra lá do Rio, me indicou, e eu pensei assim, meu Deus, se ela está indicando, é porque vem casca grossa. Não, e olha só. Eu só recebi indicação dela naqueles casos, aquelas síndromes bem raras. Eu falei assim, mas vamos lá, vamos em frente. E aí você estava no Brasil. Não, eu cheguei na médica e a gente falou que morava nos Estados Unidos. Ela falou, olha, tem uma fono que trabalhava na minha equipe que está morando nos Estados Unidos. Eu falei, mas onde ela mora? Ela falou, ela mora em Winter Garden, eu acho, em Orlando. Aí eu falei, não. É igual a médica que seu pai indicou que era. Exato! Eu falei assim, não, eu não acredito nisso. Eu falei, pelo amor de Deus, me dá o telefone dela agora. Eu liguei pra Gigi já desde o Brasil. E aí eu fiquei assim, né? Gente, nunca tinha nem ouvido falar da síndrome de San Filippo. Fui estudar, conversei com a doutora Laís, fui estudar, ver o que tinha, né, de trabalhos dentro da parte da speech, da linguagem, e não tinha nada. Não tinha nada. Aí eu falei assim, então vamos embora, vamos encarar isso aí como linguagem, vamos estimular. Só que ela estava no Brasil e eu estava me preparando, me imaginando, vou fazer isso, vou levar esse material, vou começar a trabalhar os pronomes. Eu cheguei lá no primeiro dia e falei assim, meu Deus, esquece tudo, eu vou aprender com ela. Ela que vai me ensinar por onde é que eu vou, né? Então eu fui junto com a Maria, a gente foi crescendo e foi uma delícia, porque no início foi assim, muito desafiador. Ela fazia muita coisa, né? Ela falava as cores, eu fiquei surpresa, ela contava, ela tinha já um vocabulário quando eu a conheci. Eu falei assim, vamos aumentar esse vocabulário. Eu quero botar ela falando 2 palavrinhas juntas, tipo, Gigi vem, Gigi vai, me dá, abre a porta. E a gente foi conseguindo. Então, assim, é uma surpresa, Maria, porque para ela tem a sensação assim, que o céu é o limite. A gente estimula, ela estimula a gente a estimulá-la. Então, eu estou sempre criando com ela. De vez em quando eu volto num exercício lá atrás para ela fazer. Agora ela está ouvindo história, ela senta no chão, ela fica um tempão ouvindo a história. Coisa assim que era inimaginável pensar que uma criança com 6 anos já de idade, com a síndrome de São Filipe, pudesse fazer, né? Então, assim, é uma delícia. A gente também faz todo o trabalho da deglutição, que ela começou a ter, né, Cecília, dificuldade para engolir, começou a ter refluxo,
Então eu estou começando a ter essa preocupação maior com ela, para ela engolir melhor não só a comida, mas a saliva também. E é uma delícia, né? A Maria, quando ela falou eu te amo, não foi, Cecília? A gente comemorou, meu Deus, era a Cecília de um lado, eu chorava do outro. Exatamente. Que era o sonho da Cecília que ela falasse eu te amo, né? Aí eu falei assim, então... Eu falava 24 horas por dia, eu te amo. Quer dizer, falo, né? Eu já falava, te amo, te amo, te amo. Aí ela me ligava, fazer Gigi, quando é que ela vai falar eu te amo? Eu falei, calma que ela vai. Primeiro vamos trabalhar o eu, lembra? A gente começou, quem vai comer? Ela tinha que fazer eu. Aí ela começou a falar o eu. Até o dia que ela falou, te amo. Lembra que a gente você fez um vídeo, ela falou, te amo. E você postou. Então, assim, é muito gratificante atender a mamá, porque ela tá sempre, né, trazendo coisas boas, e ela tá evoluindo. Agora ela tá formando frases, né? Mamãe tá chegando, ela faz na interrogativa, ela faz na afirmativa. E agora ela tá falando, Enzo tá chegando, papai tá chegando. Então ela tá ampliando o vocabulário, é muito grande. E a alegria dela, a Maria é uma criança feliz. Não é? Ela é feliz. Poucas vezes eu vi Maria chorando, só quando ela vê alguém saindo de casa, né? Maria... E não levando ela. A babá dela, Maria, você fala, isso aí é Maria Gasolina. Não pode ver um carro. Então, assim, se ela vê o pai saindo de carro, aí ela chora, mas daqui a pouco ela já passa, já tá naquela alegria. E veio o nascimento do Noah, que acho que o Noah ajudou muito a ela. Aquele vídeo que você fez, ela ensinando o Noah a bater palminha. Muito bonitinho. Gente, isso é o máximo. Ela no papel de ensinar. Porque ela vive, tadinha, do papel, né, de aprendiz. A gente estimulando, a gente fazendo com que ela aprenda, a gente puxando por ela. E ali, naquele momento, olha, até me arrepio. Ela estava no nosso papel. Ela estava ensinando. Aquele vídeo, para mim, assim, tem um simbolismo imenso, imenso, muito lindo. Cecília, eu queria te perguntar, a gente vai fazer umas idas e vindas, né? Porque senão a gente acaba, a emoção começa a ficar mais forte, né? Para todo mundo. Você está muito dentro disso, então você gerencia isso melhor, né? A Gigi conta para mim as coisas das crianças que ela atende, eu começo a chorar de emoção. A gente vai dormir à noite vendo seus stories. Olha lá, olha o que ela está fazendo. Então, a gente às vezes não agradece tudo que a gente tem. Né? Tem um vídeo muito interessante, até de um ator conhecido, em que ele tem um filho que é autista num nível muito alto, né? Ele diz, as pessoas não se dão conta das coisas maravilhosas que tem, né? E a única coisa que eu espero um dia é o meu filho olhar para mim e dizer, papai, isso é o que eu gostaria que acontecesse na minha vida. E a gente não se dá conta de tanta coisa que acontece à nossa volta e a gente não para no final do dia agradecer. Então eu queria voltar um pouquinho, né, para a gente falar da tua vida aqui. São quantos filhos? 3. 3. O que você faria diferente para vir para cá com seu marido e 3 filhos do que você fez? O que você faria de diferente para ter um resultado ainda melhor do que você está tendo agora? Olha, a primeira coisa realmente desconfiar, né, das coisas, porque realmente, infelizmente, a gente se depara muito com o brasileiro dando golpe em brasileiro. Então, assim, a gente quer mudar de país, a gente quer um sonho, entendeu? E isso a gente acaba se tornando tipo, a pessoa perfeita para cair, o alvo perfeito para cair em ciladas. A gente passou por uma. Antes de eu entrar com o IB2, a gente entrou com o visto E2, que é o de investidor italiano. Isso. E acabamos comprando uma franquia de caçambas de empurro. E aí contratamos um excelente advogado, montamos um business plan e bababá, e não checamos a empresa. Né? Não demos um Google na empresa.
A gente simplesmente acreditou na aparência, entendeu? Na história, entendeu? Naquilo que a gente estava vendo. E nem tudo é o que a gente vê. Entendeu? Então, e perdemos dinheiro, entendeu? Era um golpe. Não entregaram nada daquilo que nos prometeram, né? A franquia, né? Porque a franquia seria, né, uma empresa organizada para poder startar um negócio. Isso não aconteceu. Vocês tiveram um corretor, um intermediário para fazer isso, ou foi direto com o dono da... Direto com o dono. Direto com o dono. Só que isso não é uma pessoa que aconteceu. Provavelmente você deve conhecer várias pessoas, entendeu? E todo mundo conhece, são várias pessoas. Então, tipo, a única coisa que eu faria é o quê? Saber que aqui também não existe impunidade. Entendeu? As pessoas dão um golpe, não são presas, não são pegas. Podem ser pegas? Podem, mas isso vai demorar. Quando pegarem, aí sim eu acho que a pessoa está lascada. Entendeu? Que para sair da cadeia deve ser difícil, ou então a pena deve ser muito complicada, mas até pegarem é muito difícil. Qualquer lugar do mundo, né, Cecília? Na verdade, a gente vai ter pessoas boas e más, e também não é só brasileiro. Eu conheço muita gente aqui que levou golpe de americano, de alemão, de japonês, mas você então sugere que qualquer coisa que você faça, que você tenha todo cuidado redobrado para poder entender que existe, que a gente vem para cá, fica pensando que vai ser igual a deixar o carro com a chave dentro. Exatamente. Não é. Aqui tem que tomar todos os cuidados, porque como em qualquer lugar do mundo tem gente que é aproveitadora. Exatamente. Mas eu digo assim, antes de vir, né, o que você deixou de fazer, que você sentiu falta, se você tivesse feito? Teve alguma coisa que se eu tivesse feito isso no Brasil antes? Não. Foi tudo feito com todo o planejamento? Foi. Perfeito. Eu já vim com o visto do estudante certo, a gente foi se organizando, e aí com o tempo você vai entendendo do processo, entendeu? Óbvio que se eu tivesse feito tudo no Brasil e depois viesse já com o green card, imagina, seria perfeito. Claro. Né? Tipo, mas como a gente decidiu ir, não, vamos logo, até porque as crianças elas estavam numa fase de 12, 13 anos, e aí eu falei, gente, eu acho que eu vou agora, porque se eu tiver que esperar 2, 3 anos, daqui a pouco essas crianças arrumam namorada, e aí a gente não vai, falei, então vamos embora agora. Ainda dava pra trazer pela mão. Né? Exatamente, porque depois que ele já tem a vida deles, dificilmente a gente consegue. Numa conversa outro dia com o meu sócio, nesse processo de entrevistas, ele falou uma coisa que ficou muito marcada: a melhor hora para ir é na hora que você decide ir. Exatamente. Porque nunca vai ser perfeito para mim. Exatamente. Nunca vai ser absolutamente tudo montado. É que nem ter filho. Você nunca está pronto para ter filho. Não, vamos aí, eu acho que eu preciso ganhar mais dinheiro. Não, eu preciso trabalhar. Não, casa nunca e não tem filho Exatamente. nunca. Se a gente for planejar tudo, não vai nem casar nem ter filho nunca. Exatamente. Porque... Mas, enfim, e a tua chegada, depois que você veio para cá, o que você sugere para as pessoas que vêm não fazer? Você já falou uma que é não comprar um negócio ou não fazer negócios antes de checar tudo. O que mais? Se você, por exemplo, se escolher o lugar que você mora, baseado em quê? Foi paixão pelo lugar ou você pelas escolas. Pelas escolas. Né? Eu pesquisando, eu me informei que lá em Indermi as escolas são muito boas. Em todos os níveis, né? Exatamente, em todos os níveis. Entendi. Porque tem alguns bairros que às vezes a Elemental é boa, mas aí a Middle ou a High já é um pouco mais barra pesada. Então a gente foi... A Indermi é um lugar relativamente novo, né? Então as escolas são novas e tem essa capacidade de gerar qualidade mais percebida. Gigi, eu sei que você está tão apaixonada pela Maria que você está falando pouco. Por que a escolha do roxo para o Run for Maria? Não sei, a símbolo da São Filipe, o símbolo é roxo. Mas o porquê eu não sei, mas porque a Maria fala purple. Purple, mas é a cor que ela adora. Pois é isso que eu pensei. Gente, será que tem alguma ligação? Não. Porque ela fala com todos os sons. Ela pode... Não é roxo, é purple. Tem tudo a ver com ela.
E tem algum projeto, esse mês é o mês das síndromes raras, da conscientização, tem algum projeto aí em vista? O que você vai fazer esse ano? Temos muitos projetos. Então, antes de você falar dos próximos, fala do Run for Maria, que foi lindo aquele evento que você organizou, que todo mundo caminhou aquele pedaço todo, e ela felicíssima. Como é que nasceu essa ideia? Então, eu tenho muita sorte. Então, assim, eu fiz uma família aqui de pacientinhos que me acolheram, que, na verdade, assim, eles foram também vivendo comigo o cada dia e cada descoberta da síndrome da Maria, entendeu? Tipo, das minhas frustrações. Não, eu acho que ela tá crua para ir para um kindergarten, tipo, o dia que, assim, caiu a minha ficha foi quando ela estava para sair do kindergarten, que eu fui na escola e falei para a diretora que eu queria reprovar ela para eu ganhar 1 ano, que eu me comprometi a fazer fono e TO todos os dias para ela no próximo ano estar preparada para ir pro kindergarten. Nesse dia, ela pegou a minha mão, a diretora, que é uma querida, e falou: Cília, a Maria é especial. Que ainda não tinha caído a ficha. A gente já tinha ido no médico, a gente já tinha feito o exame, mas aí ela falou assim: ela vai ter que envelhecer longe daqui, entendeu? Ela vai ter que ir pro kindergarten, ela não pode repetir. Tipo, se fosse às vezes uma criança regular que, né, tivesse alguma dificuldade e tal, seria uma outra coisa, entendeu? Um outro tipo de estímulo, mas ela falou: ela tem que sair. Nesse dia, nem respondi a tua pergunta, eu vou voltar, mas nesse dia foi o dia que caiu a minha ficha. Tipo, não foi nem o dia que saiu o resultado do exame, nesse dia foi o dia que caiu a minha ficha. E aí eu lembro que eu ia sair dessa reunião com a diretora e atender uma paciente. Eu até apaguei o áudio que eu mandei pra ela, não sei porquê, mas eu apaguei. Eu liguei pra ela chorando tanto, mandando um áudio, né, tipo, que eu tava desesperada, que eu tinha acabado de cair a ficha, que eu não tinha a menor condição de ir e tal, mas aos prantos. Então, assim, pra dizer que todos os meus pacientes me acolheram muito, entendeu? Então, assim, eles foram descobrindo. Então, tem uma família muito especial, como todas as outras, que tem a Carol. Ela é demais. Ela é demais, né? Ela mexe com essa tecnologia também como se fosse, entendeu? Tipo... Expert. Exatamente. Tipo, eu falei: meu Deus do céu, eu acho que eu tô realmente, né? Tipo 2 gerações, o que não fazem, né? Ela é danada. E aí ela falou assim: o que eu puder te ajudar, a gente tá junto e bababá. E aí nasceu essa história da caminhada, entendeu? E ela montou tudo pra mim. Eu falei: Carol, eu trabalho que nem uma doida. Tipo, o dia inteiro. E eu não sei mexer em tecnologia. E ela: você não vai se preocupar com nada, a gente vai agitar tudo. E ela mandou fazer sacolinha, e ela fez um folder explicativo, e ela contactou vários parceiros incríveis, entendeu? Que aí ela queria que tivesse tudo fofinho na caminhada, com cookiezinho sem açúcar, porque a Maria não come açúcar, com aguinha, com não sei o quê. E assim, foi, sabe assim, você vê: caraca, não tô sozinha. Entendeu? Então, assim, eu não tenho como nem reclamar, entendeu? Tipo, me sentir injustiçada, me sentir vítima, porque Deus tem sido muito maravilhoso. Uma missão maravilhosa. E essas famílias todas, elas estão ali, ó, o que você precisar, o que você quiser fazer, o que a gente tá com você. E o Bazar da Maria vai ter continuidade? Porque foi a Carol também que organizou. Foi a Carol que organizou. Agora a gente tirou, eu tô até com várias coisas em casa, bastante coisa em casa, que eu tenho que tentar arrumar um jeito de mandar pro Brasil. Eu quero mandar, porque eu acho que no Brasil esse bazar, ele até vai ser muito mais útil, entendeu? Porque tem muita coisa legal, muita coisa de marca, muita coisa bonita, nova. E aqui, óbvio que todo mundo adora e tal, mas assim, eu acho que no Brasil, a cultura mesmo do próprio bazar, entendeu, é muito maior. E lá vão valorizar muito mais do que aqui. Exatamente. Aqui o acesso é mais fácil. Exatamente, aqui o acesso é muito mais fácil, entendeu? Então, até para eu poder ajudar as mães também que estão lá,
Entendeu? A maior parte dessa renda do bazar a gente mandou para uma criança MPS lá no Brasil, que estava passando por uma série de problemas, e no primeiro dia no primeiro final de semana a gente arrecadou $1.000. Então já foi tudo para a mãe fazer fono, TO, fisioterapia, e a gente conseguiu levantar. Agora tem outros projetos muito legais. Então fala pra gente. Ó, uma outra família que eu atendo aqui já há um tempo é a família do Rivaldo, ex-jogador, com a Elisa e os filhos. Eles foram muito queridos. O Rivaldo foi ano passado numa festa dos pentacampeões, dos 20 anos dos pentacampeões. E o que ele fez? O filho dele também, que o filho dele é minha paixãozinha, os filhos dele. Trouxeram uma blusa autografada de todos os pentacampeões. Nossa, que maravilha. E deram pra Maria. Ui, bem, pra gente poder fazer um leilão, pra gente poder arrecadar fundos, pra gente poder ajudar. Entendeu? Essa família é MPS. E tem um outro amigo também que a gente está montando um projeto. Ele comprou de uma ONG no Brasil que ela é parceira da Disney, 120 Mickeys. E esses Mickeys, o que a gente pensou? Em levar a vários artistas, porque esse meu amigo, que é o Rodrigo Branco, ele é muito influente nessa parte, né, que ele trabalhou em televisão e tal, então ele conhece, é muito amigo de todo mundo. E eu também já conheço muitos através dele, entendeu? Já ganhei também muitos amigos deles ganharem o Mickey, e o Mickey é roxo também. Ai, que fofo! E falarem da síndrome, entendeu? Falarem da importância do teste do pezinho avançado, falarem de uma outra coisa que a gente não falou também, que como a medicina está muito avançada, o teste de incompatibilidade genética. Então assim, eu quero engravidar, para os jovens, eu quero engravidar. Eu, quando quis engravidar, eu fui no ginecologista, quero engravidar. Aí ele foi lá, pediu um exame de sangue, pediu para tomar, como é que é o nome daquela vitamina que a gente toma? Ácido fólico. Ácido fólico. Aí depois você passa aquela vitaminazinha para você tomar de pré-natal. Ok, o exame de sangue não deu nada. Por que hoje a gente não faz o exame de incompatibilidade genética? Esse exame também não é caro. Entendeu? Então, assim, eu acho que... Só que isso, normalmente, eu acho... Não sei se você sabe até mais disso, mas eu imagino que eles só pedem mais para quem já tem algum caso de doença na família. Então, não, aí você tem que pedir um exame para ver se você carrega essa carga genética. Mas de pessoas saudáveis, não. Mas o raro é justamente... Né? Exato, o raro é exatamente isso. Tipo, quando dois parceiros ali se encontram, entendeu? E você não sabe nada do outro, sabe? Nem ele pode saber, nem você. Exato, exatamente. Já tiveram filhos, já tinham tido outros filhos. Exatamente. Né? Então, para que não ia passar nunca na cabeça. Né? Mas a gente vai aprendendo. Você trabalha, ou desenvolveu, ou criou, ou pensa em criar uma instituição, uma fundação, uma entidade que já está no seu plano? Eu já startei. Você está pronto e madura para isso, né? Eu já tenho uns 2 meses, eu tenho um pacientinho, na verdade eu tenho a esposa dele, o Fernando, que ele é contador aqui no Orlando, e ele também tem um escritório de contabilidade no Rio. E eu tentei conversar com ele para ele me ajudar a abrir uma fundação aqui, mas ele me indicou algumas pessoas e tal, e essas pessoas estavam sem, eu acho que a mão de obra, porque a primeira parte é fácil. Você monta uma empresa, você não sei o que, e aí a segunda parte de uma fundação é a mais difícil, entendeu? Que você tem que pegar as isenções do governo e tal. Os incentivos para receber patrocínios, para exatamente. Receber doações. Então, essa parte, nenhuma das pessoas que eu falei tinham a pessoa que fazia isso. E aí eu desisti. Aí agora eu perturbei de novo o Fernando, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos abrir no Brasil. Você me ajuda no Brasil? Aí ele falou, no Brasil eu resolvo tudo que você quiser. Aí eu falei, então beleza. E aí a gente ele já iniciou o processo, que é até de você
da localização, de onde vai ser e tal. Eu comecei a sondar os possíveis nomes, né? Eu falei, ai meu Deus, e agora? Qual o nome? Qual o nome? E aí ele mesmo... no Instagram. Não, no Instagram, como votar. Não, eu botei no grupo das mães, botei no grupo da família. Gente, o que vocês acham? Tipo, eu pensei isso, pensei aquilo. Mas o Fernando foi o que mais acertou o que eu estava pensando. Entendeu? Que ele falou, Cília, você pode abrir e botar, você escolhe aí o tema, mas assim, tipo, instituição de apoio e ajuda a crianças portadoras de MPS. Que ele até tinha falado, São Filipe. E aí eu falei, como eu comecei a escutar mais ou menos como que é a elaboração da fundação, eu falei, vamos botar o MPS, porque o MPS eu consigo pegar o MPS 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Porque aí depois você bota as coisas que você vai ajudar, né? Tipo, com cadeira de roda, com isso, com aquilo. Então eu falei, vamos botar de ajuda aos portadores de MPS. Aí ele fechou. Então, aí depois eu até falei, não sei quem falou, não sei se foi o Cacau, que ele falou assim, o que você acha de SOS Maria? Não, SOS São Filipe. Aí eu falei, gosto também. Mas aí eu até falei com o Fernando, falei, não, mas eu gosto da intenção, né, dos portadores, não sei o que, né? Aí ele falou, mas pode ter um nome fantasia. Eu falei, um nome fantasia. Eu falei, então tá bom, se a gente quiser trabalhar depois. O nome Maria Filipe fica bonito, não fica? Porque ela é a inspiração. Ela é a inspiração. A gente percebe que por trás de toda essa dificuldade, ela é uma inspiração para você, para quem se aproxima dela, né? E para todas as pessoas que ainda não descobriram que podem prevenir a si e aos seus familiares e amigos de uma maneira muito mais abrangente. Então a Maria, na verdade, é uma inspiração e é um presente, né, que a gente recebe. Tem um amigo meu, muito amigo meu, que tem uma menininha que é Down. E ele disse que a vida dele mudou completamente para melhor. Ele se sente abençoado por Deus por ter essa missão maravilhosa de ajudar a filha e a todas as pessoas em volta que de alguma forma também passam por isso. Sim, sim. Não, eu acho que assim, eu tenho 2 filhos maiores, então assim, é incomparável as atitudes que eu tenho com a Maria com os meus filhos, entendeu? Eu sempre fui uma super mãe, e vai pro parquinho, e vai patinar, e vai andar de skate, e vai subir em árvore, e vai não sei o quê, sempre ensina a andar de bicicleta e bababá. Ok, mas o nosso limiar de compreensão, de aceitação é muito baixo com as crianças, entendeu? Então, vamos fazer um bolo. Aí a criança faz sujeira, mas você sujou tudo, você não sei o quê, e já tá brigando, já tá... Então, aquele negócio que era para ser prazeroso, entendeu? Já vira um estresse, e com a Maria não. A Maria pode jogar 10 ovos no chão, enfiar meu celular na banheira. Maria, não faz isso. Tipo, de uma forma educada, como todo mundo deveria agir. Como todo mundo deveria agir. Mais uma vez, inspiração na sua vida, né? Exatamente. Então, assim, a ficha caiu. Eu falei, gente, como que isso aqui podia me irritar e isso agora não me irrita? Entendeu? Então, você vê que o quanto que você deixa de ser feliz, vamos dizer assim, de passar momentos alegres por besteira. E mãe é chata. Entendeu? Mãe é chata porque tem que educar muito chato. Exatamente, só que a gente perde, entendeu? Ali o time. Não deveria ser. Então, a Maria me ensinou demais. Está ensinando demais e vai ensinar muito, né? Muito, com Cecília, certeza. tem alguma notícia daquela pesquisa que ela tinha entrado e depois a pesquisa parou por falta de verba? Que até aqui nos Estados Unidos isso acontece. Na verdade, eles falaram que o sponsor, né, que tinha parado com as verbas, mas um mês depois eles informaram que a pesquisa tinha sido vendida. Então, uma outra farmacêutica comprou a pesquisa. E o mais incrível disso tudo é que beleza, aí recebi um e-mail, né, falando que a pesquisa tinha sido vendida e tal. E aí, fiquei com aquela notícia que isso foi uma segunda facada.
Foi uma das piores facadas, porque assim, a gente tinha conseguido a vaga na pesquisa. A gente lutou pra ela entrar, né? Mas muito, entendeu? Tipo, eu comecei a fazer 1000 exames e contactar, não sei o que, 6 meses depois conseguiu a vaga. Aí 1 mês depois eles ligaram falando que ela não tinha mais a vaga. Eu falei, mas tipo, foi um dia, mesma coisa, chegando na casa de uma paciente e assim, acabado de receber a notícia e eu só chorava. Ela falou assim, vai pra casa. Aí eu desmarquei todos os pacientes do dia, chorei o dia inteiro. No dia seguinte acordei outra pessoa. Vida que segue. Mas essa pesquisa eu consegui, você vê que é a América também, que a América é incrível. Eu não me conformei com aquele e-mail, olhei para a cara do CEO da farmacêutica que comprou a pesquisa da Maria e fiquei com ele entalado na minha garganta. Aí um certo dia eu entrei no Facebook e comecei a stalkear ele. Falei, calma aí, deixa eu ver quem é esse cara. Aí entrei no Facebook, tudo, muita doação, muito caso de pacientinho dele. Esse CEO, ele é um geneticista e tem a própria farmacêutica. Mas eu olhei e falei, cara, esse cara ele parece ser muito legal. Entendeu? Porque na verdade quando você pensa numa farmacêutica, na hora que eu estava entrando para a pesquisa, você vê que não tem amor. E todo mundo já te fala, não tem amor. Ela só vai entrar se ela realmente se qualificar. Entendeu? Porque não tem como eu pagar, entendeu? Não tem. Entendeu? Tipo, tem que ter um retorno. Exato. Eu queria poder pagar. Falei, mas eu não posso ajudar na pesquisa? E se eu der $1 milhão, entendeu? Para pesquisa? Não adianta. Entendeu? Não tem preço. Você não pode. E aí eu olhei, gostei dele e falei, cara, eu vou mandar uma mensagem para ele. Aí mandei, eu falei, olha, eu sou Cecília, mãe da Maria. Maria entrou para pesquisa da Abeona. Já tem 1 mês, a gente recebeu que a pesquisa, o sponsor cancelou a verba, e aí agora a gente recebeu a notícia que vocês compraram a pesquisa. Então, né, tipo, Maria ganhou e perdeu, e eu queria saber se vocês têm material genético, se ela poderia participar, que eu gostaria que ela fizesse essa pesquisa e tal. 2 minutos depois ele me respondeu. Uau! Aí ele, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu. A gente pegou um pouco de material genético, mas muito pouco. A gente vai precisar produzir mais material genético para poder voltar com as pesquisas e finalizar ela, mas isso vai demorar quase 1 ano. E assim, eu não sei se vocês vão ter tempo para isso, entendeu? Porque na verdade, quanto mais nova a criança tá, mais chances de você ter bons resultados. Então, assim, a Maria ela vai fazer 7 anos em agosto, entendeu? Então, ela já tá num divisor de águas, entendeu? De 6 para 7 anos, dizem que na São Filipe é um divisor de águas, entendeu? E então, assim, não seria benéfico ela fazer numa condição dessa, pelo contrário, é pior. Entendeu? Tipo, você pode ter mais acometimento. Porque essa pesquisa, o que ela faz? Ela tem um vírus como vetor. Então eles pegam tipo o vírus do Covid. Eles pegam o vírus, tiram ele de dentro, deixam só a casquinha do vírus, aí vão lá, inseminam as enzimas que ela não produz dentro desse vírus e implantam nela milhares de vírus. E aí o vírus, como no Covid, tipo, muita gente perdeu o olfato, perdeu o paladar, mas não perdeu por causa do nariz, perdeu porque o vírus chegou nas terminações cerebrais, ele passou a barreira hematoencefálica e prejudicou as terminações nervosas no cérebro, entendeu? Então o vírus ele consegue ultrapassar a barreira do cérebro, que isso é incrível, entendeu? Para todas as doenças degenerativas. E só que você sobrecarrega o fígado, você tem que usar corticoides por um longo período, eles dizem que pode ter risco de câncer, e etc, etc. Tem outros efeitos colaterais. Então, tem, né, tipo, todas essas dúvidas. Mas, esse ano, além dessa pesquisa voltar, que eu não sei se a Maria se qualifica, vão ter outras 2 pesquisas que o geneticista que eu fui ano passado na Carolina do Norte me falou. Que eu não sei muito bem ainda como são. Eu sei que
são intravenosas também, mas uma é como se você toda semana, que nas outras MPS você já faz reposição enzimática semanalmente, eu acho, e aí seriam reposições semanais, e a outra pesquisa não, é uma infusão só, mas também não sei se pela faixa etária da Maria, pelo avanço da síndrome, se ela se qualificaria, mas eu vou tentar essas 3. Agora fala, Cecília, que eu achei super bacana, ontem no seu stories você falou que você já está na prevenção usando o cannabis. Sim, conta um pouquinho dessa ideia aí de falar desse... eu desde o ano passado eu já estou fazendo os eletroencefalogramas, né, que o neuro pediu. Não apareceu nenhuma convulsão. A cannabis é muito usada para as crises convulsivas, para prevenir as crises convulsivas. Mas assim, eu fiquei um pouco confusa, porque o médico, a Maria às vezes ela fica parada com o olhar fixo, o que eles chamam de convulsão silenciosa. E só que quando eu falei isso pro médico, o médico falou, não, quando passar de 1 minuto, você me liga e marca consulta. Senão a gente fica para a próxima consulta, sei lá, daqui a 6 meses. Pode, isso aí, tipo, seria, mas não é. Entendeu? Tipo, eu não consegui... Vai danificar o cérebro, né, por causa do tempo. Exatamente. E ela dura, né? E aí eu não entendi. Entendeu? Eu falei, mas também não me conformei. Eu falei, então eu vou entrar com a cannabis. Ele não prescreveu. E aí, um pacientinho, sempre os pacientinhos estão envolvidos. O marido de uma pacientinha minha, que eu também atendi ele tem uma empresa que vende. Ele falou, sim, é sensacional, a gente faz tudo com um alto grau de qualidade, bababá, bababá. Eu falei, vou testar. Aí, brasileiro. É o Johnny? Não. Não, porque o Johnny também tem uma empresa de cannabis aqui, né? Brasileiro. E aí eu passei por uma consultoria, deu para poder falar da Maria, peso, não sei o que, conversar da síndrome, o que eu queria, porque de maneira alguma eu queria diminuir a hiperatividade dela. Entendeu? Porque eu acho que a hiperatividade dela é o que dá vida a ela. Entendeu? Então, assim, mas eu queria prevenir qualquer possível convulsão. Entendeu? Então, a gente fez e tal, ela já tá tomando, já deve ter uns 4 meses, mais ou menos, uns 3, 4 meses, e eu tô gostando. Eu falei com a professora, como eu tô dando à noite, eu falei com a professora, eu falei, olha, não quero que ela, tipo, fique mais apática, que ela fique, então, se você puder me dar um feedback de como ela tá na escola, entendeu? E falei, né, que eu queria que ela soubesse que ela tava usando. E aí eu tive consulta mês passado com um médico, com um neurologista, neuropediatra dela, e eu falei, olha, decidi entrar com CBD, com a Maria, para prevenir as convulsões e tal. Ele me olhou assim, mas a gente não tem estudo falando que a cannabis é boa para prevenção, a cannabis é boa para convulsão. Aí eu falei, mas ela é boa para convulsão, ela vai ser boa para prevenção. Aí eu falei, olha, eu tô usando 600 miligramas, meia pepeta e todo dia à noite. Ele, não, essa dose tá certa, fez lá os cálculos, não sei o que, pode dar essa dose, tá bem. Não, mas ele mal também não vai fazer. Aí eu falei, isso aí. Entendeu? Eu sei que não vai fazer mal e, né, vamos trabalhar com a prevenção, né? E aí ele estranhou, entendeu? Eu tá entrando preventivamente, entendeu? Como ele estranhou que eu comprei um relógio também. Conta aí do relógio. Na verdade, eu queria um cachorro, entendeu? Que detectasse convulsão. Só que um cachorro que detecta a convulsão na criança custa $40 mil. Uau! Nossa! Que raça é essa? Geralmente é labrador, golden retriever. Tem um treinamento específico. Então. São 2 anos de treinamento e aí tem que ser o mais inteligente, do mais inteligente, do mais inteligente. Entendeu? Tem que ser muito, muito inteligente. E, então, assim, é custoso. Eu falei, saiu da, né? Não dá, né? Aí conversei com o médico, ele falou, é muito caro e tal. Aí, só que aqui é muito engraçado, porque aqui tudo
eles têm uma fundação para te ajudar. É verdade. Ele falou, olha, é muito caro, mas eu vou te passar uma fundação que você pode ver se eles te ajudam e tal, que é uma fundação de epilepsia. E aí eu entrei em contato com a fundação, mas eles ajudam $2.500. Eu falei, vai fazer diferença. Né? Para 40 mil não faz diferença. Eu falei, não, deixa. E só que nisso, eu pedi ajuda de uma amiga para me ajudar, porque essas partes burocráticas, agora eu prefiro trabalhar dentro da minha área, entendeu? Então, assim, o que eu não consigo dar conta, eu estou pedindo ajuda, entendeu? Então, eu contratei essa amiga para poder me ajudar a resolver questões burocráticas. E aí ela vasculhando lá, ela falou, Cília, olha só, a gente pode buscar várias fundações e arrecadar um pouquinho de cada uma e comprar um cachorro, mas eu também achei uma pulseira que ela já existe no mercado há um tempo, mas ela vem se evoluindo, e hoje tem uma que já tem aprovação do FDA, ela é até europeia, entendeu? Eu trouxe da Europa, e é excelente, tipo, é 99,9 não sei o que de acerto, e custa $250. Aí eu, opa, falei, pelo amor de Deus, vamos comprar pulseira. Só que tudo aqui é burocrático. Pensa no país da burocracia. Aí você acha que você entra na loja e compra pulseira. Não, você precisa da autorização do médico. Aí eu fui lá, mandei mensagem pro médico, olha, vou comprar essa pulseira, não sei o que, você preenche esse formuláriozinho, tá bom, preenche, aí você manda, aí vai, comprei a pulseira. Aí agora ela tá com a pulseira, e ela fez 2 episódios, ela nunca tinha feito na escola, de ficar 15 segundos parada, fixa, e a professora me ligou desesperada, falando que ela estava tendo a convulsão, que ela chamou a Maria, mas eu falei, calma, foram só 15 segundos. Eu falei, essa semana ela já vai estar com o relógio e ela já está tomando o CBD. Aí tranquilizei a professora e aí agora ela até tá no telefone de alerta, tipo, porque sempre um Wi-Fi lá, um Bluetooth tem que estar conectado com o relógio. Então da professora, como ela está na sala de aula, já está conectado no aplicativo. No aplicativo da pulseira. Exato. Muito, muito legal. Ela comigo não tem mais apresentado. Naquela época ela apresentou, né? Mas era 10 segundos no máximo. Aquele olhar paralisado, perdido, né? Mas agora ela não tá. Mas em compensação, eu acho, como eu te falei, ela já senta para ouvir uma história até o final, ela se interessa pelo jogo que eu levo, não fica só naquela coisa de explorar os jogos, ela sem foco, ela tá com mais foco. Sim, eu acho que o CBD está ajudando nisso. Ela continua hiperativa, ela continua, mas em alguns momentos a gente consegue controlar essa hiperatividade dela e ela presta mais atenção no que está fazendo. Agora, uma coisa que me entristeceu muito aqui, eu tive num encontro em Atlanta de mães MPS também, de São Filipe, de uma mãe super ativa, no Instagram, no TikTok. No TikTok ela tem mais de 1 milhão de seguidores. Ela arrecada muitos fundos para a Fundação por São Filipe. Porém, quando eu cheguei lá, eu fiquei bem chocada, porque a criança tem 7 anos e não fala, não anda, e a cara era que estava drogada. E já tá na sonda, né? Já tá na sonda. E aí aquilo ali, assim, óbvio que eu já vi aquilo ali na internet, eu já sabia como a criança tava. Mas o que me chocou não foi isso. O que me chocou foi saber que ela nunca fez fisioterapia, nunca fez fono e nunca fez TO. Entendeu? Então, assim, isso me chocou. Porque, na verdade, como a síndrome é progressiva, isso todo mundo sabe, mas você ter esse esforço, entendeu? Tipo, uma coisa é falar, não, olha só, ela vai perder, pra que eu vou fazer? Tudo isso desacelera essa evolução, né? Exatamente. Então, assim, então se ela vai parar de falar, ela pode parar de falar com 7 anos, ou ela pode parar de falar com 10, entendeu? O que é melhor? Cada ano que ela mantém toda essa consciência corporal
social, é mais um ano de pesquisa, mais um ano de possibilidades para chegar numa evolução ainda maior do que está chegando agora. Não vai ser só com crianças pequenininhas, daqui a pouco está atingindo alguma droga, alguma coisa nova que vá regenerar o que já foi perdido. Então tem que fazer o máximo, com certeza. E é qualidade de vida não só para Maria, mas para a família de vocês. Sim, exatamente. Né? Vocês ainda têm uma família saudável, né? Diferente. Eu acompanho essa mãe aí, eu sigo no Instagram, né? Eu vejo lá como uma família adoeceu junto, né? Como é que a casa se transformou num grande consultório, né? Teve aquela história, aquela polêmica que surgiu no Instagram dela por causa da história do hospício, né? Que aqui se chama hospício, quando você coloca a criança num tratamento individualizado. No caso dela era dentro de casa, né? Era domiciliar. Mas existem também eles que você deixa a criança lá. No caso dela era domiciliar. Então, assim, eu fiquei surpresa quando eu vi as fotos e seus stories naquele programa. Maria era a única andando. Era a única falando. As outras já todas de cadeira de rodas, todas. Eu falei, gente. Mas é porque aqui eu acho que eles não trabalham com a medicina preventiva. Entendeu? Porque assim, se você for pensar no Brasil, às vezes uma mãe que não tem recurso, entendeu? Que tá lá na fila do SUS esperando por um atendimento, que tem que brigar. Aqui não existe isso. Entendeu? Óbvio que as coisas são caras, que são difíceis, mas assim, você tem muita ajuda. Entendeu? Pro americano, ele tem ajuda de tudo. Entendeu? Então, assim, é um pouco de ignorância também. Entendeu? Eu não julgo, entendeu? Mas é triste. É triste, você falou a palavra. Eu fiquei entristecida. Eu estava esperando que elas iam estar tão bem quanto, porque estamos, né, aqui nos Estados Unidos não tem todo esse apoio, e não está. Um dos elementos é que elas não têm uma mãe chamada Cecília, né? Não tem, você está falando, tem que vender a Cecília. Não, e assim, mas olha só, as mães no Brasil são tão batalhadoras quanto eu, entendeu? E não importa o nível social. E não importa o nível social, entendeu? Então, assim, é muito legal, eu quero ajudar as mães no Brasil no que elas têm de mais deficiência, que seria a parte financeira, entendeu? Que eles não têm recurso lá. E as mães aqui, de alertar o preventivo, entendeu? Tipo, por que não? Entendeu? Se mal não faz, entendeu? Faz mal fazer uma fono? Não faz, entendeu? Faz mal fazer TO? Não faz, entendeu? A fisioterapia, o próprio CBD, o ozônio, as ventosas, as crianças ficam com a musculatura com hipotonia, com tensão, entendeu? Bota a Maria lá de castigo. Conta do ozônio, a importância que foi para a questão do intestino dela, foi sensacional. O ozônio eu descobri através da Elisa, que é a minha pacientinha, e assim, o meu cunhado no Brasil também faz ozônio, ele é médico, tem uma clínica e tal, mas assim, eu não conhecia a fundo. Ela falou, não, mas é sensacional, porque ele é antioxidante, anti-inflamatório e analgésico. Ele trata mais de 200 tipos de doença. Entendeu? O ozônio ele consegue penetrar aonde o oxigênio não penetra. Então, assim, a parte de oxigenação para Maria é fundamental. Eu oxigenar o corpo dela, entendeu? As células dela, é fantástico. Porque ela vai ter alteração no baço, no fígado, nas articulações, entendeu? No corpo todo. Só que ela não fala, mãe, eu tô com dor no joelho. Entendeu? Então, assim, se eu não usar uma coisa preventiva que não tem efeito colateral, entendeu? Para poder sanar, é sensacional. E aí a gente conseguiu, eu conheci uma enfermeira aqui, a Ju, que foi assim, um doce na nossa vida. E... Nossa amiga. Exato. Eu para outro dia lá. E aí ela falou, ela a princípio, a gente fez toda uma avaliação, ela está também fazendo mestrado no Brasil, ela falou, Cília, não conheço essa síndrome. Porque eu acho muito legal isso, né? Que as pessoas elas vão estudando, né? Porque tem que estudar, não tem jeito. A nossa área da saúde, a gente tem que estudar. E aí ela falou, olha, eu queria fazer a primeira consulta com uma professora minha do mestrado, não sei o que, você topa? Eu falei, óbvio que eu topo. E aí ela, no primeiro protocolo, ela falou assim, olha,
o ideal seria a gente fazer todos os dias. E para fazer uma série eles têm um protocolo de nocaute, que seriam quase que 3 meses todos os dias. E aí a sessão custava acho que em torno de 70 ou 100 dólares. Eu falei, Ju, olha só, vai ficar puxado para não fazer um protocolo de 2 vezes na semana, entendeu? Porque é muita despesa. Então eu falei assim, olha só, dependendo de mim, você não precisa pagar nada. A minha parte eu já tiro. A gente até pode falar com a dona, que ela trabalhava no espaço, para ver se ela te dá algum desconto e tal, mas seria interessante que ela fizesse todos os dias. Resumindo, não paguei nada. A Maria fez todo o tratamento e a gente não pagou um centavo. Eu levava ela lá todo dia e assim, ela entrava, né, super agitada, lá dela, não sei o que, feliz, alegre, mexendo em tudo, não sei, saía falante e rindo, e já fazia o cocô, porque ele ajuda muito, ele estimula muito o intestino, e não estimula para fazer só o cocô, mas assim, nos 2 sentidos. Se você também tiver com dor de barriga, ele também... Cólica, uma coisa. Exatamente, ele trata tudo aquilo ali. E aí ela saía tão bem, mas tão bem, que eu falei, cara, preciso fazer esse curso. Aí lá foi sim. Eu falei, cara, isso aí tá dentro da minha área no Brasil, entendeu? Aí eu dei uma pesquisada, vi o que eu poderia fazer e tal. Aqui a gente tem alguns cursos de home care. Então, assim, eu posso fazer um curso de ozônio para poder usar em mim mesmo, dentro da minha casa, né? Eu, como massoterapeuta ou fisioterapeuta, eu não tenho habilidade para isso aqui, né? A licença para fazer isso aqui, mas eu posso fazer na minha própria família. E aí eu comprei um super curso lá, estou fazendo, já estou terminando ele, já estou nos finalmente, e comprei a máquina, trouxe a máquina do Brasil. Então hoje a gente faz em casa todos os dias, de vez em quando a Ju vai lá, visita a gente se encontra, faz uma festa, mas eu já tenho todo, e aí ela não fica sem, né? Porque a vida é corrida, pra você ir pra lá, pra cá, então assim, tudo que a gente pode facilitar, né? E aí ela tá lá. E acaba que eu me beneficiei também, porque eu sou asmática, já tive 14 pneumonias, me deu tipo esse outono e esse inverno eu passei sem ter uma alergia, sem ter uma tosse, uma crise, sem usar um Predsim. Eu falei, porque aí ela vai fazer, eu vou lá, todo dia faço o auricular, que pra mim pega bem essa parte de vias aéreas, entendeu? E tô super bem. Eu falei, pronto, menos um, check. Eu fico incrível como a Maria, ela permite, Jorge. Ela deita lá pra fazer as ventosas, tudo, né? Ela permite numa boa, né? Ela não dá trabalho. Ela não dá trabalho, ela gosta. Ela sabe a missão dela, que é ajudar o mundo todo a entender essa história e encontrar caminhos para facilitar. Não é só a mãe que é excepcional, ela também é excepcional. Uma dupla de guerreiros maravilhosos. Até a babá é excepcional. É excepcional. Deixa eu fazer uma pergunta para você que tem a ver com a família. Você tem 2 filhos maiores e um filho menor, não é isso? Um pequenininho que eu conheci hoje. Não, aquele é filho da babá. Ah, mentira. Eu pensei que fosse seu filho. Mas você tem 2 filhos maiores, a Maria, e ele tá lá na casa. Ele é o primeiro americano da família. Ela é linda. Ok, como é que é essa convivência da família toda em torno do centro da atenção? Porque a Maria virou o centro da atenção da família. Para todo mundo. Para você, principalmente, que é a gestora disso, mas o teu marido, os teus filhos maiores, como é que é o entrosamento deles com toda essa luta diária, essa batalha diária, essa conquista diária? Quando a gente recebeu a notícia, eu fui introduzindo aos poucos, entendeu? Mas assim, eu imagino que as crianças, elas não têm a noção do que pode ser o futuro, então isso torna o presente muito mais fácil, entendeu? Porque a gente vive um dia de cada vez, e a Maria é muito alegre, entendeu? Então a casa é uma alegria, então eles brincam, eles implicam com ela, eles brigam, ela briga, ela manda eles calarem a boca, cala a boca, pipi! Tipo,
ela é implicante também, tá? Tipo, se eles estão fazendo alguma coisa, ela vai lá, fofoca, entendeu? Já chama atenção, mas é uma alegria, entendeu? Eu tento me policiar, óbvio, pra, né, tipo, porque quando você vê, você tá ali só em função, né, mas calma aí, onde é que você tá? Não, aí vou no quarto de um, dou beijo, como é que foi o dia, como é que foi não sei o que, aí vou no quarto do outro, pra poder equilibrar, entendeu? Uma coisa que eles sentiam, que eu tive que conversar com eles antes do diagnóstico, era um pouco de vergonha. Por quê? Porque a Maria é muito escandalosa. Entendeu? Então, assim, a gente chegava no Publix, aí ela, suqueiros, mamãe. E eles, Maria, para de falar, Maria, para de gritar, Maria, para de gritar. Ela não vai parar de gritar. Entendeu? Isso ela não entende, é a impulsão, entendeu? É a energia que ela tem. Então eu falei, olha só, aí depois que a gente descobriu tudo e tal, que eles continuavam agindo assim, eu falei, olha só, a Maria é assim, entendeu? Tipo, não tem problema. Mas tá incomodando. Não tem problema, entendeu? Tipo, ninguém liga. A gente tá num lugar que ninguém liga, entendeu? Então, assim... Leva eles pro Walmart de madrugada, pra ver as roupas que as pessoas vão, ninguém tá nem olhando. Exatamente. Se você é o que você quiser, e desde que não incomode o outro, desde que não importune... Exatamente. E uma criança não importuna ninguém. E uma criança não importuna. Então, assim, eu falei, meu filho, olha só, não precisa pedir para ela falar. Primeiro que ela não entende, entendeu? E segundo que essa é a vida dela. A alegria dela é isso, entendeu? Então, aí eles... Já te falar em Publix, ela é apaixonada pelo Publix. Eu também. Ela devia ser garota propaganda de Publix, porque eu acho que antes de falar mamãe, ela falou Publix. Ela falou Publix. Ela ama Publix. Ela fala, Gigi, Publix. Não, e eu tô numa missão esse ano. Eu vou pegar uma pacientinha bem das danadas, entendeu? E vou levar comigo no Publix por causa do inglês, que discutir em inglês eu ainda não discuto. Mas eu preciso adaptar os carrinhos do Publix. Porque, na verdade, assim, não os carrinhos, eles têm, né? Eles têm um bibi, só que a Maria é apaixonada por esse bibizinho, só que as pernas dela já não cabem. Entendeu? O joelho ali, entendeu? Já tá batendo. E aí tem o outro carrinho que realmente é para a criança sentar, que é um carrinho para deficiente. Entendeu? E aí eu até cheguei a falar com a menina ali da frente e falei que a Maria tinha uma síndrome, bababá, e que ela ama o Publix, que a gente vai todo dia, isso ela sabe. Todo dia. Mas que eu queria poder comprar um carrinho ou mandar adaptar um carrinho, que eu poderia ficar com esse custo, né? Tipo, e toda vez que você fosse, teria o carrinho lá para você sim, ou então eu espero a pessoa terminar de fazer as compras e pegar o carrinho de volta, entendeu? Não precisa ser o carrinho da Maria, mas esse ano eu tenho essa missão. Ela já não você sabia que a sede do Publix é aqui pertinho, né? Em Lakeland. E que eles são muito sensíveis. Eu trabalho junto com um time de futebol, o Lakeland United, que é, evidentemente, Lakeland. E que eles estão negociando um patrocínio para o time de futebol. Que legal. É uma coisa para você pensar, para conversar com eles, por essa paixão da Maria. Não, eu tenho marcado muito eles. Todo dia que eu vou lá, eu marco o Publix. Aí essa semana eu falei, gente, eu acho que vou marcar o Publix, mas a localização do Publix. Entendeu? Porque eu não estava marcando a localização do Publix. Porque se você manda para eles uma história, um texto que você vai criar falando de toda a síndrome da Maria, do crescimento, da alegria dela, e da paixão dela pelo Publix. E que ela podia ser, na verdade, é uma ação social muito interessante que eles podem fazer, patrocinando, não a Maria especificamente, mas a pesquisa, ou enfim, facilitando para... Você pode pensar, porque você é uma energia absurda. Você falou com o dono do laboratório farmacêutico. Entendeu? Falar com qualquer Publix. Você mandar para o Publix essa história da Maria, dizendo que você quer ligar essa tua luta para melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm a síndrome ao Publix, eu acho que eles vão amar essa história. Com certeza. Porque o que é para o Publix um investimento de $40 mil no cachorro? Não é nada. Tá certo? O que é para o Publix botar lá alguns milhões nessa pesquisa onde esse cara disse que não pode porque
Eu acho que e tem a verdade, Sim. porque não é uma mentira. Sim. Eu estou escolhendo o público. Não. A minha filha é apaixonada, é louca pelo público. Vou todos os dias da vida dela. Trocou meu horário porque ela tinha que sair da escola e ir pro Publix. Então, conta isso. Senão ela vira outra criança. Entendeu? Se ela não for pro Publix, ela não rendia. Ela não rendia, ela ficava uma hora, chorava, ficava me pedindo para ir ao Publix, de Publix. Imagina só, você, dona, CEO do Publix, recebe uma carta dessa, contando essa história, com um videozinho dela falando do Publix, com um videozinho dela dentro do Publix, falando com você e gritando, sucrilho, sucrilho. Cara, isso é uma peça importantíssima para eles. Sim. O que é isso para eles? É nada. Na verdade, não é nem a coisa do dinheiro. Sim. É a coisa de você dizer, a fundação já nasce com uma consciência empresarial de que ela precisa ser trabalhada de uma forma mais profissional. Porque você é uma guerreira, mas você está aí quase sozinha nessa luta, né? Então você tem por trás empresas que abraçam isso, até pelo retorno que vai dar, pela ação social, e aqui tem muita coisa disso. Acho que é uma coisa para você pensar, pegar, botar isso no papel e mandar para eles. Aqui do lado, você vai fazer uma visita. Eu queria conversar com vocês. Daqui para lá dá 1 hora de carro, menos do que isso. 40 minutos de carro, menos do que isso. Você vai lá, senta, imagina sentar. Eu digo isso para você pelo seguinte: eu tenho um amigo que é dono de um time de futebol, outro que é dono de um time de futebol, lá em Lake Nona. E ele começou ali, subindo no banquinho, falando com os pais, etc. Aí um dia ele falou assim, cara, eu vou lá naquele hospital Demos, lá em Lake Nona, e aí o amigo disse, você tá maluco? Os caras vão te receber, não vão conversar com você. Você conhece ele? Marca uma entrevista. Ele hoje é patrocinado pelo hospital, o clube dele é um sucesso absoluto, e na camisa está lá. As empresas americanas têm muito essa coisa de patrocinar, de investir. Tem um retorno para eles, evidente, mas a imagem da organização fica muito... Aquela que a Disney, não é da Disney, mas a Disney, né, que a Disney ajuda ali, cara, é um dinheirão que se coloca ali para ajudar crianças em fase terminal de câncer, uma coisa dessa. Cara, a Disney faz isso, não é para ter retorno financeiro, é a imagem dela também. E olha, a gente se arrepia e isso faz bem. Eu aprendi, Cecília, de alguns anos para cá, que ajudar é o melhor remédio para tudo. Exatamente. E você ajudar sem esperar nada em troca. Você ajudar por ajudar. Você saber que alguém precisa e você contribuir com o que você pode. Quando você faz isso, o universo conspira a teu favor. Então, movimentar isso no mundo seria transformar o mundo numa coisa muito melhor. Das pessoas entenderem que eu não vendo nada, eu ajudo aquela pessoa a resolver um problema dela. Quando você trata dessa maneira... É barato para você comprar aquilo, porque você está acabando com a sua dor. Então, acho que mexer com a empresa, está na hora de você começar. Você tem uma energia, uma presença e um discurso articuladíssimo em relação a isso. Você não pode desperdiçar isso. Você tem que preparar isso num formatinho, mandar para uma meia dúzia de empresas, e de repente uma te responde e diz, vem aqui conversar comigo, acabaram os seus problemas. E não são só os seus, os problemas de uma porção de gente aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que não tem a menor condição de iniciar o processo que você, graças a Deus, tem uma situação econômica, financeira, que permite você fazer fono 2, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, mas tem gente que não tem. A gente já atende de graça crianças que ela sabe que a família não tem como pagar e não tem mesmo. Está na hora de você fazer isso, dá esse pulo, porque você tem tudo na mão para fazer isso. Tudo. Você está pronta para representar essa causa no mundo. Acho que se existe alguma coisa bem articulada no mundo, entra em contato, se apodera disso aqui nos Estados Unidos. Existe assim, uma prevalência de região, assim, tem mais casos na América do Norte que na do Sul? Não. A distribuição demográfica Eu acho que não. Eu acho que deve ser. Eu, quando fui em Pittsburgh, que era onde a Maria foi fazer a pesquisa, ia fazer a pesquisa, ela falou que ali tinha o centro. A concentração. De São Felipe, da pesquisa. Tinha 6. Não, a médica tinha 20 anos que ela estudava São Felipe. E doutora, acho que Maria também. Ela falou que naquele hospital tinham passado 68 crianças com São Felipe. Eu falei, caramba. Como? É muito pouco.
É muito. E assim, isso é nos Estados Unidos, que também a pessoa consegue circular, né? Com mais facilidade. Com mais facilidade. Eu acho que você tem uma missão que foi dada a você por Deus e a Maria é esse instrumento maravilhoso de crescimento para você. Você fala que você tem filhos de que idade, o mais velho? 17. Uma carinha de menina com 17 anos, porque eu acho que essa tua energia, essa tua alegria é que faz com que estimule as pessoas a se apaixonar pelo tema e torcer para que tudo se resolva. Não, e você não faz ideia como as professoras dela da escola são apaixonadas. Você não faz ideia. Tipo, todas, e mimo, eu já tenho todas, a escola inteira no meu Instagram, no Instagram da Maria, e elas me mandam foto, e não sei, eu falei, gente, é uma coisa que assim, é inacreditável. É um universo conspirando, percebe isso? Agora, um tema muito bom pra gente falar acho que a própria experiência da escola pública aqui na América. Isso, legal. Entendeu? Quando eu descobri, né, que a professora da creche, do daycare, pegou na minha mão e falou, olha, ela é especial e tal. Eu falei, pronto. Ela falou, olha, você tem duas opções. Ou você, tipo, ela como diretora, ela falou, olha, uma referência aqui em escola especial seria a FIRST, que tem uma parte muito boa, ou tem algumas outras escolas também para crianças especiais, e tem a escola que você é do seu bairro aqui, né, que você tem acesso. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, o que eu vou fazer? A gente foi lá ver a FIRST, 40 minutos da minha casa, e aí eu entrei naquela história que eu estava falando, tipo, olha, será que ela vai perder? Né? Tipo, eu vou fazer fono, eu vou fazer isso, eu vou fazer não sei o que, eu tô protelando, mas ela vai perder, entendeu? Então, o que eu preciso hoje? Eu preciso ter tudo com facilidade, entendeu? Então, assim, eu gastar 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, eu não tô tendo conteúdo nenhum, entendeu? Então, eu prefiro investir, ao invés de investir numa escola longe, eu prefiro investir na minha casa com profissionais para fazer e tentar a escola pública, que é do lado da minha casa. Fui lá na escola, falei, eu ainda não tinha um diagnóstico, a Maria só tinha feito o exame. Eu falei, olha, minha filha é especial, eu não sei o que ela tem, a gente está fazendo alguns exames. Aí a recepcionista me deu um papel, olha, você tem que ligar para esse número, que é o número do governo, você vai marcar de ir lá, porque eles vão fazer uma avaliação para saber quais são as necessidades da sua filha, para eles poderem fornecer para a escola essas necessidades. Eu falei, tá bom. Aí liguei, eles só tinham vaga para outubro. Isso a gente estava em final de maio. E as aulas começavam em agosto. Aí eu voltei na escola, eu falei, olha, eu liguei, só tem vaga em outubro. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, matricula ela como regular, mas a gente vai fazer essa avaliação aqui na escola. A gente tem toda uma equipe multidisciplinar que essa avaliação será feita aqui na escola das necessidades dela para ela poder entrar no programa de crianças especiais. Eu falei, tá bom. Aí matriculei, vi as férias, né? Tipo, aí eu só voltei na escola no início do ano letivo e aí falei, olha, eu matriculei, mas a minha filha é especial, eu já sei o diagnóstico agora, ela tem isso e tal. Aí beleza, a Maria foi para a escola na primeira semana, aquela um pouco confuso, que eu não sabia como ia ser. E aí na segunda semana eu já marquei uma reunião. E quando eu cheguei para a reunião, tinham pelo menos 8 pessoas na sala. Eu falei, meu Deus, era uma reunião mesmo. Então tinha assistente social, psicólogo, fono, a intérprete, a diretora da escola, a coordenadora e a professora. E a assistente da professora. E aí todas estavam ali para saber sobre a síndrome da Maria, quais seriam as necessidades, né, que eu achava, né, explicar para elas, né, da doença, e elas estavam ali para falar todos os meus direitos, entendeu? Tipo, a Maria pode ir de ônibus e voltar de ônibus. Eu falei, não, mas eu moro aqui do lado, eu moro aqui nessa rua do lado aqui da escola, não tem problema, tipo, ela tem direito ao ônibus. Porque aqui, tipo, a gente sabe que o ônibus só vale se você for um pouco mais distante da escola. Entendeu? Então, assim,
toda essa parte, né, do que seria o programa, de como, das avaliações. Olha, a psicóloga falou, olha, eu vou fazer isso, eu vou avaliar isso, eu vou fazer os testes tais. Aí a assistente social conversou comigo, conversou com meu marido, quis entender como era a nossa família. A gente passou depois dessa reunião individualmente com alguns profissionais e eles fizeram as avaliações necessárias na Maria. E aí depois que eles terminaram e concluíram, eles marcaram outra reunião e falaram, olha, a Maria, a gente viu o QI dela, que eles fizeram uma avaliação de QI, fizeram tudo. Ela está entrando no programa, e aí você tem mais esses benefícios, e esses, e a gente está aqui aberto, e eu... Muito acolhimento, né? Muito acolhimento, né? Não tem preço. Completamente sem custo nenhum. Sem custo nenhum. E assim, eu o tempo inteiro falei, gente, o que eu posso fazer para agradecer vocês, né? Vocês estão precisando de alguma coisa? Porque você fala assim, meu Deus do céu, como isso? Se eu tivesse no lugar deles, eu diria, eu estou precisando da Maria. Não, e assim, é incrível, entendeu? A paixão e a dedicação. Eu falei, gente, que escolha certa que eu fiz, entendeu? Porque você fica com medo, principalmente você vindo do Brasil, entendeu? Tipo, né, essas gerações agora, imagina, né? Mas assim, óbvio que eu já sabia que aqui a escola pública era boa, mas aí será que a escola pública para criança especial é boa? Entendeu? Todas as escolas têm uma área só para criança especial, entendeu? Então, assim, no Brasil, você deve estar até mais a par do que eu, tem muita briga de pais, porque as crianças especiais muitas vezes têm os tutores e ficam nas classes regulares. Então, assim, os pais regulares, eles às vezes acham que os filhos saem prejudicados. Como os pais especiais devem achar que os filhos saem prejudicados. Mas, assim, quem perde é a criança. Entendeu? Como que uma criança especial, óbvio que tem várias coisas especiais, mas como que uma criança especial que necessita de estímulos diferentes vai estar dentro de uma classe regular com tutor? O que ela vai aprender ali? Sem falar que você pode ter várias crianças especiais, aí vai ser aquela confusão de tutores lá dentro. É muito complicado. É muito complicado. É muito delicado. Mas eles sabem organizar muito bem. E o mais importante, o país te acolhe. Você vem para cá com aquela chavinha do Brasil de que escola pública não é boa. E aqui você encontra escolas de altíssimo padrão. Alimentação, ônibus, tudo, e que você não paga nada. Na verdade, você paga porque você paga impostos, etc. Mas o imposto é revertido para você, como é revertido na segurança, em estradas boas, etc. Isso é uma coisa bacana da nossa adaptação ao país, né? É descobrir que o país, ele reconhece, ele protege quem está aqui, principalmente as crianças. Quando você vê o ônibus escolar freando e abrindo aquele negócio, todo mundo para, né? Não precisa falar nada, não precisa brigar com ninguém, aquilo ali e do outro lado da rua para também. E se você por acaso não percebe, passa, as pessoas vão te avisar. É padrão essa proteção ao cidadão. Né? Ok, Cecília, a gente podia ficar a noite toda, o dia inteiro falando sobre isso, porque é apaixonante esse assunto e a tua experiência maravilhosa. Queria agradecer demais você ter essa contribuição maravilhosa para nós. O que a plataforma faz é justamente ajudar as pessoas que vêm para cá e que têm aquela dificuldade de saber como é que funciona o esquema, como é que funciona essa engrenagem toda. E você tem um assunto super diferenciado e lindo para trazer, porque tem muita gente que não tem essa oportunidade que você está tendo de trazer para sua filha e para sua família, viver nos Estados Unidos com tudo que os Estados Unidos oferece para a gente. Muito obrigado pela tua presença. Tá bom? Eu muito obrigado. Queria agradecer, Cecília, de estar podendo participar desse processo, agradecer sua vinda aqui hoje, foi muito legal, você falou de coisas muito bacanas, e principalmente sobre a prevenção, tá? Eu acho que a gente tem que estar falando sempre sobre isso, e conte comigo, conte com o Jorge, conte aqui com o Concierge USA, para a gente ajudar a Maria, ajudar a sua família e a Curso São Filipe. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Gigi, porque já faz parte, né, da nossa vida. Muito obrigada por tudo. E foi um prazer muito grande poder dividir e assim, eu me sinto muito feliz. Óbvio que existem momentos que eu desabo, mas assim, eu acho que eu já estou numa fase
melhor, né, de você falar sem tantas emoções, até porque eu acho que a gente tem que ser feliz. Entendeu? Então, eu acho que a minha missão nessa vida realmente é ser feliz, é fazer a Maria feliz, e é isso. E você está tendo sucesso. Parabéns.